21 de fevereiro de 2001, Outreau, França. Naquele fim de fevereiro, a mentira encontraria com a vaidade que logo puxaria o poder para a turma. Quase que uma loucura coletiva tomaria a pequena cidade no norte francês, colocando mais de uma dezena de inocentes presos, acusados de um dos piores crimes que um ser humano pode exercer. Tudo isso virou a ótima minissérie documental da Netflix, O Caso Outreau, um pesadelo francês. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Especial, caso comentado e também dica de séries. Vamos lá então, por favor. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar o sininho. Marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro. Se puder, tá tudo certo, você vem comigo até o final desse caso comentado, que também é dica de série de mais um daqueles casos que você olha e fala: quando tem a vaidade, o narcisismo, a vontade de aparecer, uma certa loucura, a mitomania, quando tudo se junta, quando a maldade se junta, não tem uma hecatombe que você não vai conseguir nunca fazer a justiça, porque a justiça estará contaminada. Esse caso lembra Caso Evandro, lembra Imasculados de Altamira, lembra agora o que eu fiz do Bruxo Silvio. Todos esses estão aqui no canal, em casos comentados, inclusive, por conta... O Evandro foi uma live que eu fiz com o Carlos, junto com os sobreviventes do Caso Evandro, com os inocentes do Caso Evandro, que contaram suas histórias também, quando eles demoraram mais de 30 anos para conseguirem se tornar inocentes aos olhos da lei. Esse caso de Outreau, ele chama, né, o caso de Outreau, que é uma cidade na França, que se tornou série da Netflix, é muito boa, que é um pesadelo francês. O caso Outreau, uma coisa assim, um pesadelo francês, que se torna um pesadelo, mas diferente do Brasil, a França ela não teve medo de encarar sua vergonha e não deixou tanto tempo para se fazer o correto. O Bruxo Silvio, que é recentíssimo, agora, pouquíssimos anos, que está aqui, que foi no Rio Grande do Sul, que eu chamo de a maior vergonha da polícia gaúcha, ele, pelo menos, o delegado teve a humanidade de parar, o correto delegado, quando entra, ele teve a humanidade de parar ali já a injustiça que aquelas pessoas estavam sofrendo. Balastião, não vou contar tudo aqui, mas o que foi diferente do caso Evandro, principalmente do caso de Altamira. O Evandro, pelo menos, eles já se tornaram inocentes depois de 35 anos, uma tristeza. E o caso de Altamira, lá os Imasculados de Altamira, até hoje, eles são considerados culpados, sendo inocentes. Então, o Brasil demora, tirando agora o Bruxo Silvio, que é terrível a injustiça, mas pelo menos ele conseguiu reverter a tempo de aquela pessoa ir a julgamento. No caso de Outreau, eles tiveram um tempo maior para se reparar a injustiça, mas não foi o mesmo tempo daqui dos nossos casos verde e amarelos, aqueles que eu citei no começo. E tem um outro, também a escola base. Lembra muito a escola base, mas muito, porque envolve também criança mentirosa, essa fome que as pessoas têm de que parece que você balança uma árvore e cai em 10 pedófilos, as pessoas têm uma coisa, parece que todo mundo é pedófilo e o que falou, tá falado, porque vamos tirar de mim esses fantasmas que tanto me assustam. Então, virou prato cheio. Virou prato cheio para a imprensa, virou prato cheio para um juiz que não tinha medo de ser poderoso, aliás, ele queria e gostava de ser, e continua sendo, o que para mim é impressionante. Você tinha uma polícia também que pouco aparece, mas que também estava na onda do juiz, e você tinha também um personagem muito importante, que é aquele que é o que quer aparecer. Aquela pessoa que ninguém olha, mas que quando tem a oportunidade de ser algo, ela vai exercer, nem que seja para ser o pior diabo, mas ela vai ser inesquecível. Acho que todo mundo tem, né? Alguém que conhece, que sempre quer aparecer, não consegue ser nada e sim, chupinha em cima de alguém, quer ser o outro. Eu fiz o caso agora da cantora gospel, da Sara Mariano. O marido se junta a outros 3 que querem ser... A Sara Mariano, coitada, não era nem o Ivete Sangalo, né? Dentro daquele microcosmo lá deles, ele achava que ela era mega famosa, ele batalhava muito. Então ele achava que as pessoas amavam o microfone, não a Sara.
Então o marido pensou, tiro a Sarah, mantenho o Instagram dela e o YouTube dela, põe outra pessoa, todo mundo vai amar. Tem gente que acha que as pessoas amam a cadeira, não quem sentou nela. A cadeira não vai ser amada, a cadeira é só um objeto. A pessoa que está sentada na cadeira, se você tirar, essa pessoa pode estar em pé no meio da praça, todo mundo vai olhar. Quem tem carisma tem, e quem não tem, não tem. E quem tem calor tem, né? Me falaram até assim, Beto, põe um ventilador. Bom, gente, se eu precisar um ventilador, o áudio vai ficar horror. Ar-condicionado. Aqui em Genópolis é um bairro antigo de São Paulo, um bairro central. E você não consegue pôr ar-condicionado em todos os prédios e em todos os lugares, porque você não pode mexer em fachada, tem todas essas coisas. E eu moro num desses, então a gente não vai ter nem ar-condicionado, nem ventilador. E eu quis pôr camisa hoje, eu pus camisa hoje. Eu vou ficar com meu lencinho que tá tudo certo. Gente, se é super normal, tu não faz isso, né? Então sejamos todos normais. O que não é o caso de Outreau agora. Antes do caso de Outreau, eu preciso falar duas coisas. Uma primeira, nossa lojinha, né? A Detinha vai estar sempre comigo, nunca vai me faltar, porque ela está comigo em alma. Por aqui, com certeza, e aqui na minha mesa sempre. Eu vou deixar ela até aqui para ficar aqui. Se dá para ver melhor. Ah, dá para ver melhor. Lá tem tudo, gente. Tem mais almofadas, coisa divertida. Eu tô para botar na minha sala. Eu vou mostrar para vocês, bem legal. E outra coisa, esse é meu relançamento do livro Poder S.A. Tá? Tem aqui no descritivo o link para quem quiser adquirir. O seu tem na Amazon, tem na Drummond, tem em todas as livrarias. Acho que já está pelo Brasil inteiro. Agradecer muito a editora Matrix que fez essa gentileza, esse presente de relançar o livro que foi um divisor de águas na minha vida, onde eu conto toda a história. Mas voltando aqui para essa... Então, isso é uma coisa. Quando eu escrevi o livro, eu não quis escrever o livro para ser famoso. Tanto que se você pegar as matérias antigas, que o livro foi lançado em 2008, a primeira versão, eu pouco apareço minha foto, porque eu pedia para colocar a foto do livro. Eu falava, eu não vou vender, quem vai ver que eu quero vender o livro, eu quero que as pessoas leiam o livro, então tinha que ser a capa. Hoje, por conta do canal, eu tô mais conhecido, mas isso nunca foi uma forma de vida minha. Agora, tem gente que tem, né, a vaidade de querer ser reconhecido, ser visto, e dane-se pelo quê? No caso agora dessa série de Outreau, você percebe que tem uma personagem fundamental, que é a Madame Miriam. Ai, gente, comprei uns óculos novos, estão chegando. Ah, estão tão bonitinhos. É a Madame Miriam Delay. Madame Miriam Delay. Tem mais sobrenomes, ora se ela é chamada de Madame Delay, ora é chamada por outro sobrenome, mas vamos aqui para um sobrenome só, porque tem muita gente, eu não vou falar todos os nomes não. Mas essa é a principal. A Madame Miriam Delay, ela é a pessoa que mais queria na vida ser algo que ela não poderia ser. Ela era uma pessoa desinteressante, ela era uma pessoa desprovida de muitas coisas, inclusive de simpatia e de carisma. Só que caiu na mão dela toda a possibilidade de ela ser perversa. Eu não acredito que eu não liguei o áudio. Vou ter que voltar tudo isso. Meu Deus do céu. Gente, eu não tinha ligado o fio do microfone. Eu não vou voltar tudo não. Eu vi que o áudio dá pra salvar um pouco, vai ficar um pouquinho o áudio no começo ruim, mas a partir de agora fica bom, tá? Isso aqui nem põe no making off não. Na edição aí, mantém esse horror que aconteceu para as pessoas entenderem que foi uma falha minha, gente. Eu que faço, eu ponho a câmera, eu ponho o áudio, eu ponho a luz, eu ligo todas essas bodeguinhas, às vezes eu esqueço de ligar alguma. Então, a vida normal é assim, a gente erra e a gente não precisa esconder os erros, coisa que a justiça francesa fez por um tempo. Então, a Madame Outreau era aquela mulher que não tinha nada para ser, além de ela mesma, uma pessoa desagradável. A figura dela era de uma pessoa bem desagradável. E não é por formas físicas, é pelo olhar dela, é pela alma dela. Você percebe que ela tem um peso de não ser nada dentro do que ela queria ser. E ela era muito, ela era mãe, ela era uma pessoa, um ser humano com saúde, só que ela podia exercer a sua vida e ser feliz com tudo que ela... Quantas pessoas querem ser mãe? Ela foi mãe de 4 filhos, 3 ou 4 filhos. Né? Quantas pessoas querem ter uma casa? Ela tinha. Então ela tinha sonhos que 80% da população às vezes não consegue ter. E ela tinha, mas ela não se via nisso. O que acontece ali dentro daquele seio familiar? Era uma casa muito, muito, muito desconexa. Eles moravam nessa cidade que chama Outreau, por isso que é o caso Outreau, já falei lá. É Outreau, acho bonitinho, né? E ela morava num prédio simples, mas um prédio com água, luz, não tinha elevador, 5 andares, mas isso é meio comum também na Europa. Alguns prédios não têm, são só escadas. Ela morava lá no 5º andar. E ela tinha, dentro daquele universo particular deles, ela tinha um marido, que era uma pessoa também muito esquisita, e ela tinha 4 filhos, que era o mais importante, é um específico.
ela tinha 3 ou 4 filhos que moravam todos ali naquele apartamento, um pouco pequeno para tanta gente, mas uma casa para ser chamada de sua. Só que existiam já elementos muito fortes. O pai gostava de colecionar crânios humanos. Olha só que pessoa simpática. Isso já é esquisito, não é? Estranho demais. E componente já de uma personalidade. Ela está gostando de... Outra pessoa que gostava de colecionar crânios era o Jeff Dahmer. Só que ele não pegava crânio no cemitério, ele fazia o crânio se transformar. Ele pegava uma pessoa, matava e fazia o crânio dela. Então era o souvenir dele lá, era o troféu dele das suas vítimas. Nesse caso do marido da Miriam, o Monsieur Delay, ele tinha o prazer ele chegou até a ser preso em 1993 por ter invadido cemitérios, ter feito instalações com crânio, sei lá. Brincava de artista, mas eu acho que ele queria era passear pela morte. E ele tinha, inclusive, nessa casa, com todas essas crianças, 2 coleções. Essa de crânio e outra de filmes pornôs. Tinha uma terceira coleção também, de brinquedos eróticos. E ele tinha... Isso para mim já é crime. E que bom que esse casal está preso. Mas, assim, o problema é o que ela vai fazer com outras pessoas que não tem nada a ver com isso em si. Ele tinha o hábito de deixar um vídeo pornô ligado o dia inteiro na casa. Com crianças de 4, 5, 10, 12 anos, assim, era uma escadinha pouco simétrica, mas, o mais velho devia ter 10 anos, o mais novo tinha 5 anos. Você sexualizar, e outra coisa, você não quer ver filme pornô com teu pai, né? É uma coisa assim absurda, tudo é absurdo. E o que ele quer dizer com esse filme pornô? Para as crianças já se sexualizarem e acharem que aquilo tudo é normal? Sim, também. E ele tinha uma mania também de pôr a máscara do Pânico, sabe o filme Pânico, e assustar as crianças à noite. Ele era ruim, ele era um pai ruim, ele era uma mente perversa, ele era um homem que não precisava ter nascido, né, gente? Vamos combinar, esse tipo de gente, realmente eu não sei por que vem à Terra, mas... Porque pessoas tão boas me partem tão cedo e porque pessoas assim ficam tanto tempo com saúde. Sei lá o que... Eu acho que aqui que é o limbo, na verdade, né? O céu está em algum lugar, o inferno está em outro. Aqui a gente está retestando para onde a gente vai. E no caso dele, ele tinha essa predileção. E tem indícios fortes, mas não tem provas concretas, de que ele também abusava dos filhos. Por que eu falo isso? Um dos pontos que eu fiquei, o documentário inteiro, é um documentário de 4 episódios, 40 minutos, você maratona, começa às 7 da noite, 11 da noite, você vai dormir com aquilo na cabeça. Foi o que aconteceu comigo. Nenhum momento é falado se foi feito exame de corpo de delito nessas crianças. Por quê? Isso tudo acontece no ano 2000. Nós já tínhamos muito mais tecnologia de perícia e tudo mais do que em 1990. E tem um fator muito importante. Um médico legista vai conseguir encontrar, em crianças principalmente, sinais de abuso, sejam sexuais ou físicos, ao longo da vida. Porque um pai que bate muito em criança e machuca, você começa a ter ossos quebrados frequentemente. Então você tem aquelas marcas você não vê pela pele, mas você vê pelo raio-x. Você tem roxos e você tem, se o pai violentava as crianças pela parte, imagina, você vai ter marcas que permitam que o médico perceba que aquela criança foi abusada. Isso não é contado no documentário, eu não estou dizendo que isso não foi feito, mas muito me impressiona se foi feito de qualquer jeito, porque vai ter um ponto lá na frente que você vai ver o quanto que isso foi definitivo para a inocência de muitas pessoas e por que não fizeram durante a investigação. Mas, nesse momento, ainda estamos dentro da casa dessa Madame Delay, com esses filmes pornôs passando, com esse monte de brinquedo erótico pela casa, com essa estante cheio de crânio e com um pai que ficava assustando as crianças vestido de fantasia do Pânico, lá do monstro do filme Pânico, e também, em princípio, abusando dos filhos. Um dia essa Madame Delay se incomoda, porque ela era colocada, segundo os filhos, inclusive, eles faziam sexo na frente deles e usavam, inclusive, a mãe também abusava dos filhos. Ela diz que foi obrigada pelo marido. Bom, tem um momento de quase lucidez dessa senhora que ela liga para o Conselho Tutelar da Vida lá e que fala, está acontecendo isso na minha casa, tirem meus filhos daqui. Eles tiram as crianças. Quando essas crianças são levadas para uma casa para ficar um tempo, né? Se for para saber o que vai acontecer e tal. Aquelas casas de permanência
não é de adoção. Aquelas pessoas, elas cuidam das crianças até ou elas serem adotadas ou voltarem para os seus seios familiares. Que até se pergunta por que não foi para a avó isso, aquilo, não deve ter ido. Bom, que bom. Porque, que bom e que mal, mas que olha só, quando essas crianças chegam a essa casa dessa assistente social, o filho mais novo começa a apresentar alguns sinais que a assistente social, ela saca que tem alguma coisa estranha com ele. E esse garoto vai começar a contar tudo, ou aquilo que ele acha que é tudo. Eu já entrevistei inúmeras vezes vários psiquiatras forenses, delegados e tudo mais e tal, e até juízes, até promotores, e eles falam quanto é complicado você tomar depoimento de crianças. É uma coisa que tem que ser feita de uma maneira muito específica. Você não pode pegar uma criança e sentar com ela e falar, fala aí. Não é assim. Inclusive, o próprio Escola Base, aqui em São Paulo, um dos pontos que destrói aquele delegado narcisista lá, que ficou inventando toda aquela história, e aquelas duas mães doidas, não sei se são doidas ou se são más, mas que destruíram a vida de muitas pessoas, é uma psicóloga, inclusive, que saca que o menino estava repetindo o que a mãe falou para ele falar, né? Só que esse menino, ele faz desenho, ele conta, tem coisas ali que você vê que são reais, por exemplo, do abuso dentro da casa dele. O ponto é que esse garoto, ele começa também depois a dar sustentação para o que a mãe começa a falar. Por quê? Quando esse garoto revela o que acontecia dentro da casa, dos filmes pornôs, dos abusos e tudo mais, a polícia, óbvio, vai até a casa dos pais. E a mãe confessa. A mãe confessa e o pai também. Confessam o que faziam lá. Só que a mãe entra numa pilha a mais. A mãe começa a inventar que ela é de uma grande rede de pedofilia. O pai não. O pai sempre fala que ele não sabe de nada daquilo que ela está falando. O pai nega o que a mãe fala. Essa Madame Delay, ela começa a inventar, e já trazendo um spoiler, a inventar muitas e muitas e muitas histórias. Por quê? Ela percebeu que dentro do que ela trazia, isso eu percebo, por Maníaco do Trianon. Ele pega uma repórter, tem uma matéria, tem inclusive essa matéria aqui no canal, no especial Maníaco do Trianon que eu fiz com o Carlos, que ele, claramente ali, ele está querendo impressionar a repórter. Ele fala para a repórter, se eu te contar tudo, você vai ficar ruim? Então ele fala que enfiou a faca, depois pegou o queijo branco, pôs no pão e limpou com sangue e comeu. Mentira, aquilo lá é mentira. O próprio Vampiro de Niterói nunca tomou sangue nenhum. É que, no caso, ele percebe que o quanto que aquilo está deixando você entregue a ele, o quanto que ele está se tornando importante para você e famoso em cima do crime. Maníaco do Trianon, Maníaco do Parque Menos, ele inclusive, ele é o mais real do que ele fez, mas até o serial killer de Goiânia tem muitos que inventam muita coisa para aparecerem mais do que até realmente são, porque isso vê que existe um fascínio do mal. Essa mulher começa a inventar, e dentro dessa investigação, dentro da França, existe o juiz de instrução. Isso já foi muito debatido e discutido aqui no Brasil. Eu não vou dizer qual é a minha opinião, eu vou explicar o que é. O juiz de instrução, no Brasil você tem um delegado que investiga, o promotor que indicia e que participa se precisar da investigação, e você tem o juiz que vai julgar. Nesses outros países, você tem um juiz de instrução que ele também participa desse meio aqui junto com delegado e junto com o promotor, até para já ir fazendo aquelas audiências de instrução, aquelas coisas, ele vai fazendo aquelas bodegas tudo. E ele sai na hora de julgar, porque ele não vai estar... O outro juiz que vem para o julgamento, ele não vai estar contaminado pela investigação. O que quer dizer com isso? Quando um juiz está muito dentro do caso, ou quando um promotor está muito dentro, ele pode acabar deixando de ser isento. Entendeu? Porque ele vai começar a tomar partido, ele tá vendo o tempo inteiro tudo. Ele começa a acreditar ou não em alguém, ele começa a eleger ou não os seus interlocutores. A gente já viu isso acontecendo muito no Brasil, por isso que depois os julgamentos são cancelados, por isso que depois as pessoas são soltas, entendeu? Nesse caso, esse juiz de instrução, ele tinha um ponto muito ruim, um ponto bom na vida, para quem acha que isso é bom, mas que isso desfavorecia ele, que era a imaturidade, a idade. Ele era muito novo para o que ele estava fazendo. Ele era muito novo para estar à frente de um dos casos que seria um dos casos mais icônicos da França. Esse juiz, como você tem a Madame Delay, esse juiz se torna o segundo grande personagem para toda essa equação cruel. Esse juiz, ele vai comprar tudo o que essa madame fala.
Por quê? Ele saca também que ali vai ser um caso maior e mais midiático possível. Ele vai se tornar famoso, só que a fama dele não vai ser boa no final. Ele vai ter um momento de ascensão e vai ter um momento de queda pesadíssimo. Por quê? Enquanto ele presidir as investigações ali, e todo mundo estiver comprando que aquilo lá, que aquela Madame Delay está contando é real, estamos então libertando crianças. O que vai começar a acontecer quando essa madame aqui começar a manipular esse juiz? Porque é isso que ela faz. Ela começa a mandar cartas, ela é presa, óbvio. Ela começa a mandar cartas para o juiz, quero contar mais coisas, quero falar mais coisas. E cada vez que ela falava, ela ia lá para a sala do juiz, devia tomar um café, devia comer um bolinho, devia um papinho, e ele deixando a maluca falar. Ela começa a inventar uma rede de pedofilia que não existe. E aí é muito doido porque me lembra claramente todos esses outros casos que eu já citei. Porque dentro de uma história que eu preciso contar, eu preciso criar personagens para exercer funções. Então se você pega, por exemplo, no caso Evandro, que o Capitão Neves, aquele doido, que Neves é Seven ao contrário, ele queria sempre ter 7 pessoas, ele começa a catar pessoas que interessam, inclusive para algumas pessoas da cidade, que essas pessoas sejam tiradas da frente, como prefeito, como mulher do prefeito. Ele começa a dar nomes e criar ligações de pessoas que nem se conhecem. Isso aconteceu também em Altamira, no caso dos emasculados, e aconteceu agora, lá em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, no caso do bruxo Silvio. Porque você não vai dar... Como que eu sustento uma história de uma rede de pedofilia? Eu preciso ter uma rede de pedofilia, eu preciso ter pessoas interligadas, eu preciso ter funções e poderes. Dentro de Outreau, essa senhora, Madame Delay, ela começa a falar o seguinte: meus vizinhos também participavam. E a gente tinha um taxista que levava as crianças até para a Bélgica, porque tinham outras crianças envolvidas. E tinha até a padeira. Eu não entendi a padeira. Ela levava pão, porque nem da função dela, o que ela precisa comer. Então, entre no sexo outro com uma criança, a gente come um croissant e ela leva o croissant pra gente. Porque entra uma padeira no meio dessa história. E nessa história toda, ela ainda aponta para um casal que é de oficial de justiça, que são 2 pessoas de classes sociais muito mais altas que a dela. Uma pessoa que tinha uma casaça, uma carreira brilhante, e eles foram destruídos por conta dela. Ela nunca viu essas pessoas. Pode não ter visto, mas para apontar o nome, esse cara deve ter saído de algum jornal local, ou ela na cidade é pequena, ela sabe quem é o Bambambam, e ele um dia pode ter passado dentro de uma boulangerie qualquer ali, ele passou e não deu bom dia para ela, então ela marcou aquilo, porque com certeza todas essas pessoas têm interligação com essa senhora, porque é ela que coloca todos. Gente, ela inventa. No total, eram 17 pessoas ligadas a uma rede de pedofilia que não existia. Só existia dentro da maldade dessa senhora. E assinado embaixo por esse juiz que queria também alçar mais voos e ser mais conhecido e num tempo mais... O tempo é senhor de tudo. Gente, não briga com o tempo. Como diz um amigo meu, o diabo não é diabo porque é mau. O diabo é diabo porque é velho. Tem coisas na vida que a gente precisa ter tempo para ser melhor. Não adianta uma pessoa de 22 anos falar para mim, eu sou super maduro. Não, você pode ter tido uma vida horrorosa que te deixou mais duro na queda. Agora, maturidade, ela vem com o tempo. Dos livros que você leu ou não leu, dos filmes que você viu ou não viu, das quedas que você teve, das subidas que você conseguiu, dos amores que você conseguiu conquistar e dos amores pelos quais você chorou sem ter dado um beijo na boca. A vida, a maturidade, ela vem com o tempo. E tem pessoas que não querem. É como se chegar um estagiário numa empresa querendo já ser o presidente. Ah, mas por que esse cara é presidente? Eu sei mais que ele, eu falo 5 línguas. E a sua empresa só vem vendendo para São José dos Campos, sabe? Então pega as tuas 5 línguas e vá viajar para falar com elas, porque em São Paulo e São José dos Campos você não vai falar mais que português. E olha que tem, às vezes, português mesmo aqui é uma língua que você não vai conhecer direito. Então você precisa de maturidade. Esse juiz não tinha isso. E ele queria, claramente, ele era um juiz de instrução em Outreau. Ou seja, dentro da França, ele não ia ser olhado pelo sistema judiciário. Com esse caso acontecendo, ele vai, uma hora, conseguir ter notoriedade em cima do horror. Então ele pega essa maluca que fica inventando história e vai subindo coisas. Só que tem 2 pontos que eu não consegui entender no documentário, eu não achei em lugar nenhum. Eu não sei qual é a ligação que ela tem com essas pessoas, porque quando você pega o caso Evandro, você entende por que cada um dos 7 foi apontado pelo
pelo Capitão Neves, porque foi apontado, na verdade, por uma outra pessoa que tinha interesse em tirar todas aquelas. Elas não se conheciam entre si, mas esta pessoa específica que joga para o Capitão Neves, que quer essas 7, que na verdade ele queria 9, essas pessoas se interessavam para este ser aqui. Então, se essas 13 pessoas não se conheciam, a Madame Delay, que é quem inventa tudo, para ela, cada uma tem um significado. Isso não é contado. Eu não sei, é isso que eu falei. Ela ficou com ódio do oficial de justiça porque ele não passou na rua e nem deu bonjour para ela. Ela tinha horror da padeira porque um dia ela chegou na padaria dela e falou, eu quero um croissant. Ela falou, só tem baguete. E ela queria croissant naquele dia. Ela falou, então um dia eu vou cacetar essa maluca. Por que ela tinha ódio a essas 13 pessoas para englobar elas? Ela tinha, mas não é explicado. E muitas outras crianças vão aparecer dizendo e corroborando aquilo que os filhos da Madame Delay falou, porque os outros começam a falar também. Tem uma entrevista no documentário só de um dos filhos da Madame Delay. Você percebe que ele tem um embotamento emocional, óbvio, né? Ele acredita em tudo que ele disse. Porque para ele deve ser muito difícil depois ele percebeu quanto que ele inventou coisas. Claro que ele falou coisas verdadeiras, mas depois, quando a Madame Delay começa a inventar coisas, esse filho começa a corroborar com a mãe e confirmar. A mãe fala, e a gente fazia uma rede de pedofilia, a gente ia na casa do coiso lá, do oficial de justiça, e o oficial de justiça pegava todo mundo pelado e fazia beijo na boca, fazia blu. E aí ele falava, é verdade, foi na casa dele. Ela inventa essas viagens para a Bélgica que nunca existiram porque ela tinha esse taxista, que talvez ela tenha feito assim, ele não parou. Então ele pôs esse taxista sendo transportador de crianças entre França e Bélgica para que fizessem ainda um crime internacional, né? E aí botando essas crianças sempre sendo violentadas também na Bélgica. E inventa que tinha fazenda e as crianças confirmam. E aí esse juiz de instrução, doido, ele vai andando pela Bélgica e fala, fala para a criança, essa criança fala, essa fazenda? Mas tu uma fazenda ali desenhou, mas gente, fazenda na Europa vai ter aquele celeirinho, aquela casinha assim para quando a neve cair a neve. Ele não fez um desenho que não tenha 97% das fazendas não sejam assim, a não ser que sejam chateaus. Assim, é uma coisa tão absurda, e ele vai falando com a criança, e até o jeito, você não pergunta para a criança, por exemplo, o que ele fez com você? Ele pergunta assim, ele confirma, me conta o que ele fez com você. Ele já confirma para a criança que aquela pessoa fez alguma coisa, então a criança vai inventar, ou vai confirmar qualquer coisa. Você não faz pergunta sim ou não para a criança, você faz ela contar uma historinha. É muito difícil entrevistar a criança, eu mesmo não entrevisto, e é muito complicado, é muito complexo, porque você pode colocar nessas crianças falsas memórias, que elas vão crescer achando que viveram, e não viveram. Isso é destruidor para, inclusive, uma das grandes vítimas são as crianças. As crianças todas são vítimas dessa história. Porque elas também carregam em si essas memórias que não são delas, embutidas por essa doida dessa Madame Delay e por esse juiz que não tinha mais nada para fazer na vida. O que eles fazem? Eles continuam, e além de ela apontar para ter no total 17 incriminados, eles apontam, já ouvi falar 18 também, porque teria um 18º, uma sombra que ela não conseguiu botar nome, então essa pessoa assumiu que seria a pessoa da Bélgica. E você tem 12 crianças no total que apontam para essa rede de pedofilia, inclusive o filho desse oficial de justiça, que depois o menino vai contar a verdade, falar que ele falou aquilo que pediram para ele falar. Que tristeza fazer isso com uma criança, né? Ai, gente, por favor, não faça assim. É muito triste. Não dá. E eles vão seguindo nessa toada. Então eu não consigo entender a ligação dessas 12 crianças no total. Elas são crianças do prédio onde eles moravam, tirando esse filho do oficial de justiça, que era milionário, rico e morava no outro lugar. São crianças ali do prédio, são crianças de outro lugar, são crianças, ficou um pouco vazio para mim. Qual a ligação dessas 12 crianças? Como que elas saem falando tudo isso e qual é a ligação com essas 17 pessoas? Isso não fica claro. Então, dentro dessa falta de ligação entre as vítimas e os apontados autores da história, a gente fica com essas dúvidas do porquê que se levou a tudo isso. Mas o que acontece? O juiz de instrução aceita todo mundo, como indicia todo mundo, prende as pessoas, sai prendendo, pessoas que não sabiam nem que estavam envolvidas saem sendo presas, e ele segue a toada dele porque o que ele quer aparecer, e ele começa, porque tudo começa, na verdade, no dia 21 de fevereiro de 2001,
é aberto um inquérito. Esse crime todo que ela aponta, essa mãe, desde as crianças terem nascido, da década de 90, mas principalmente que essa rede de pedofilia teria sido muito bem estabelecida em 2000. Mas no dia 21 de fevereiro de 2001 é que é aberto o inquérito, lá chamado de inquérito, que é o que o juiz de instrução abre ali. Mas somente em novembro de 2021, ou seja, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, 9 meses depois, nasce o quê? Aquilo que o juiz de instrução queria, ser famoso. Porque aí toda a imprensa começa só imprensas locais, muito pequenas, mas ele cai em rede nacional. E ele fica uma cara super conhecida, o juiz fica celebridade, né? Vai ser feliz, tirar foto com as pessoas, ainda bem que é só dele que não tinha, mas já tinha câmera digital. E ele vira a cara da justiça no país. Uma justiça mentirosa, porque está todo mundo ali mentindo. E os inocentes sendo apedrejados na rua praticamente, tem uma cena horrorosa, que chega um cara falando que ele queria arrastar um deles ali pelo chão e tal. Sendo massacrados, a família dessas pessoas sendo massacradas. Assim, eles ficam absolutamente sendo hostilizados em todos os lugares por onde passam e o juiz sendo aplaudido por onde caminha. Histórias se repetem e nunca são iguais. O que vai acontecendo? Ao longo do percurso dessa história, a mentira não vai se sustentar por muito tempo, porque você começa a precisar ter provas. E você começa a cada um desses... não adianta só sair, tá? Você tem que provar muita coisa. Ah, mas Beto, como é que se prova abuso infantil? Por exemplo, fazendo exame de corpo de delito. Né? Não foi feito. E as crianças começam, inclusive, a se terem coisas, a falar histórias, que você... Gente, só precisa de uma mente um pouco tranquila para ver o quanto que aquilo é mentira. O que vai acontecer? Vai chegar o dia do julgamento, que acontece lá em 2005. No meio disso tudo, um desses 17 apontados como pedófilos, ele se mata, porque ele estava sendo justiçado. Um padre estava no meio da história. Sim, gente, tá cheio de padre pedófilo, eu sei disso, tá? Tem um monte de casos, mas nesse caso, esse padre não era, né? Não sei nem qual a ligação desse padre com as pessoas. Ele aparece até que ela até conhecia ele ali pelo bairro, depois ela vai falar umas coisas que eu vou contar agora. Durante o julgamento, vai acontecer só em 2005, não é isso? O julgamento começa em 2004 e dura 8 semanas. Logo nos primeiros dias, eles começam a apresentar os algozes, os pedófilos, e contar qual é a personalidade de cada um. Com um detalhe, o juiz de instrução já tinha sido colocado de lado e tirado, porque as mentiras que estavam começando a aparecer, elas já dão um indício forte de que a Madame Delay tinha manipulado aquele juiz de instrução. Então, num começo, a justiça francesa, para não ficar tão feia na foto, ela afasta o juiz de instrução e ele nem participa. Tanto que ele fica super chateado que ele só sabe do julgamento pela imprensa. Ninguém conta nada para ele. Mas aquilo já foi um primeiro aviso. Cara, você está começando a cair e você vai cair. Durante o julgamento, eles apresentam primeiro as personalidades cruéis e a união entre essas 17 pessoas, que não existia união nenhuma entre elas. E aí, acontece uma coisa muito doida durante o julgamento que não se faz, mas eles fizeram. Levaram as crianças para dar o depoimento na frente dos outros. E as crianças chegam ali e começam a falar coisas muito fortes que eles já estavam falando durante o juiz de instrução. Olha só, o que o juiz de instrução já poderia ter parado? A loucura, mas ele incendiou a loucura para aparecer. Ao longo do processo, entre 2001 e 2004, o julgamento, as crianças começam a inventar cada vez coisas piores. Então, assim, além de eu ter sido abusado pelo papai que punha o pipi, que fazia o pum-bum, fazia não sei o quê, eles ainda falam que nessa fazenda na Bélgica, que não sabemos onde é, bichos participavam dessas orgias. Ou seja, joga zoofilia. E olha como criança é doida, ela não sabe mentir, né? Ela não sabe mentir, ela não sabe construir uma mentira. Ela sabe mentir, mas não sabe construir uma mentira que se sustente. Só você ouvir direito e falar, você está mentindo, garoto, para com isso. Ele falou, menino, que mesma hora, um em seguida do outro, ele foi violentado por todos os homens, por todas as mulheres que eram 17 no total, e que foi estuprado, ele foi violentado por um porco, todo em seguida do outro, por um cachorro, pelos 2 gatos da casa dele, ou seja, pegaram os gatos e levaram até a fazenda. A Odete Reutemann estaria assustadíssima.
2 gatos, eu não consigo ver gato participando de gato, não dá. Pelo cachorro dele, da casa dele, ou seja, olha quantos bichos. Ele vai com porco, vaca, não sei o que, e chega uma hora que ele fala que ele foi violentado no final por um cavalo. Gente, não dá para uma criança ser violentada. Não dá, porque ela vai morrer. Ela não estaria contando aquilo ali. Ela não estaria contando. E durante esse processo, entre audiência entre 2001 e 2004, durante o julgamento, que é a principal queda desse juiz de instrução, é que um dos meninos inventa que ele viu uma menina ser estuprada por 12 mil homens dentro da casa dele, que a menina morreu. E que o pai botou ela embaixo da cama dele, que é o cara que dá a entrevista, e que o pai dele falou, vamos enterrar numa horta, porque nesse prédio onde ele mora tem uma horta coletiva ali do lado. Ele pega esse menino e conta que essa menina está enterrada ali naquela horta coletiva. E a mãe, quando o juiz de instrução puxa a Madame Delay para perguntar, e aí, colega, vamos confirmar essa mentira? Ela fala, claro, confirmadíssimo, é isso aí, tá lá, matou. Foi. O que ela faz, essa senhora? Ela diz que sim, e esse juiz sai destruindo a horta coletiva, que nada foi encontrado. Óbvio, não existiu essa criança. Ali que ele fica mal, porque ele dá ordens muito pesadas de coisas que deveriam, em princípio, primeiro ser investigadas. Eles ficaram assim com retroescavadeiros, destruíram tudo e nada vai ser encontrado, porque não existe essa menina que foi estuprada por 900 mil pessoas e morreu ali. Gente, eu estou dizendo que não existe a rede de pedofilia, que não existem essas coisas que fazem com criança. Eu não estou dizendo que não existe isso, mas não existe neste caso, do caso Outreau. Beleza? Existia dentro da casa da família Delay. Essas outras pessoas, e os vizinhos que também confirmam. Por quê? O pai o Monsieur Delay confirma que ele fazia tudo aquilo que os filhos falaram que ele fazia. Ele fala que só ele fazia. Ele e a mulher dele. Essa maluca, dessa Madame Delay, aponta para os vizinhos de andar, se eu não me engano, e onde o padre também morava. O padre morava ali também naquele andar. Ela aponta para os vizinhos e para o padre. Os vizinhos confirmam que eles violentavam, eles faziam um quadrisal, e até estranho porque eles, como diz uma advogada, parece até a Solange Beretta, ela fala assim, ela não é um julgamento de valor, é apenas que eles são muito diferentes fisicamente. Assim. Esses vizinhos confirmam que eles transavam entre os 4 e também com as crianças. Então você tem 2 de 17, você tem 4 pessoas que confirmam crimes. O marido da Delay, o Monsieur Delay, só confirma que ele abusava dos filhos, que ele é alcoólatra, que ele é uma pessoa ruim. Ele não fala que a mulher também participa, ele não fala desse casal. Esse casal é que se coloca dentro do crime. Então, dos 17, 4 estão confessos. Todos os outros 13 estão horrorizados. E vamos lembrar que já se matou na cadeia. Lá no julgamento, quando essa criança fala que no final até um cavalo terminou estuprando ele, eles falam, gente, isso é mentira. E um advogado banca um personagem complicado, que ele vai para cima da criança. E ele fala, você está mentindo. O que você está fazendo é mentira. Para de mentir, menino. Olha o que você está fazendo. Todas as pessoas aqui vão ser presas porque você está mentindo. Sua mentira tem uma consequência muito séria. Para de mentir. Isso não aconteceu porque não dá para um cavalo ter te estuprado. Não dá nem para os gatos, cachorros, isso aqui. Não dá, filho. Você teria morrido. Se 17 seres humanos tivessem... Porque as mulheres enfiariam objetos, uma coisa... Eu não vou entrar em detalhe, assista lá, é horrível. Se 17 seres humanos violentarem uma criança, ela já vai morrer no quarto, né, gente? Pelo amor de Deus. Aí, 17, daí vem cachorro, os 2 gatos da casa, mais 8 cachorros da rua, um porco foi lá, isso, assim, e um cavalo. Mas nem Calígula conseguia, entendeu? Então, assim, não rola. Mas, ok, o menino começa a ficar... A mãe, a Madame Delay, tem um pingo de humanidade nesse momento, levanta, fica nervosa e fala, para de fazer assim com meu filho. Para, ele não é mentiroso, eu que minto. Mentirosa aqui sou eu. Ela levanta e fala a verdade. E fala que, na verdade, aquilo nunca existiu, que aquelas pessoas todas que ela apontou nunca fizeram nada. Ela fica fazendo je suis désolé para todo mundo. Désolé, minha filha, désolé na sua cabeça, né? Désolé. E ela fica chateada, e ela fala, eu tô arrasada, mas eu é que fazer, eles não fizeram nada. E tem essa reviravolta absurda. Então aquelas pessoas apontadas como uma ex-pedofilia, uma bagueteira, coitada, a mulher da baguete, ela falava, gente, que a padeira enfiava baguete nas crianças.
Tem coisas que são óbvias que aquilo é inventado. Não entendo como esse juiz de instrução entendo, porque ele queria aparecer, dane-se se seja fazendo justiça. Ai, meu senhor, pelo amor de Deus, ele está ainda, gente, no meio do sistema. Essa pessoa tinha que ter sido destituída do sistema. É aquela coisa, corporativismo que tem no mundo inteiro. Não adianta. Essa senhora, então, a Madame Delay, conta a verdade finalmente. Só que o julgamento, que tem essa reviravolta na segunda ou terceira semana, que todo mundo, então, o juiz que estava julgando, liberta todo mundo para continuar o julgamento em liberdade, o julgamento não acabou. E ele segue para até a 8ª semana. Na 8ª semana, que todo mundo achou que os 13 seriam inocentados, não acontece isso. Na 8ª semana, os 4 confessos que se danem, eles que sejam presos. Ah, eles que peguem lá, pegaram 20 anos, sei lá, esses daí a gente realmente pouco se importa com eles. Mas, o que eles fizeram? Eles fizeram o seguinte, eles deram 20 anos para aquele casal Delay, de 6 a 4 anos para esse casal de vizinhos aí que também confirmaram, mas daí eles dão 18 meses de prisão para o oficial, aquele oficial que o filho inventou, esse oficial, o filho vai lá e fala, meu pai ficava me fazendo brrr na minha barriga, eles olharam aquilo como se fosse um sexo. O padre, deram para o padre 7 anos, aí eu acho que é uma doideira, tanto que uma pessoa, um advogado, falou uma coisa muito interessante. Na França, a pena mínima para uma violência como essa é de 15 anos. Agravado por ele ser padre, isso, aquilo, blá, blá, ele teria que pegar 20 anos. Mas como eles sabem que ele não estuprou, vamos só dar 7. Assim a gente não fica tão mal, assim a gente não fez tanta besteira. E ele, só 7 anos, o que são 7 anos, gente? Na cadeia. Pá, meu senhor, para de fazer beijo. Deram 7 anos pro padre. Tinha um menino lá de sex shop, eu não vou contar todos os personagens, mas tinha um filho de um sex shop, que inventou umas coisas também. Ele até foi interessante. Esse filho de sex shop, ele inventa. É ele que inventa a menina que morre, a Mabel. Eles inventam o seguinte, esse é um dos 13, dos 13 inocentes, um dos 17 acusados. Esse garoto é preso junto com o pai, porque ele tem o mesmo nome do pai. E como ela inventou que ele era o dono do sex shop, era parte do... Claro, porque é um dono do sex shop, então já é mais fácil ainda, um personagem bom para colocar. Ele tem o mesmo nome. Como na dúvida, a polícia prendeu os dois. Porque eles têm o mesmo nome, um é Júnior, outro não é Júnior. Esse menino mais novo, que está preso, não sabe mais o que fazer, ele fala, ele que inventa, que eles levaram uma criança belga para o apartamento dos Delay e ela acabou morrendo. O filho confirma, o filho da Madame Delay fala que é verdade, que ele viu que a menina estava embaixo da cama dele, que ele enterrou junto com o pai, e a Madame Delay vai confirmar o que foi mais bonito para a manchete, para ela sair bem feia na foto. E o que ela faz, essa senhora? E o que ele faz, esse moço? Ele prova que aquilo era uma mentira e que tudo seria uma mentira. Quando eles não acham o corpo da criança, ele mostra que aquilo é tudo. Se aquilo é uma coisa tão grave é mentira, tudo é mentira. Ele criou uma estratégia perigosa, mas criou. É esse menino. Esse menino, acho que por ter inventado isso, pegou 3 anos de cadeia. E aí, essas pessoas estão dos 13 inocentes. 1, 2, 3, 4, sei lá, 7 caras, agora não lembro o número inteiro, mas alguns. E alguns desses falsos acusados ainda foram condenados. Isso sobe para a segunda instância, isso pega fogo na França, o presidente é envolvido, o ministro da Justiça tem que falar. Eles vão para as instâncias superiores. Lá em Paris, já, uma juíza com discernimento faz uma única pergunta para a menina. Ela fala assim, garota, o que aconteceu com você? Para uma menina que vai lá. As crianças vão dar depoimento de novo, mas para uma menina específica ela faz assim. Porque ela tinha um laudo. Essa garota, ela tinha o laudo. E o laudo dela, eu vou contar o que falava. Ela falava assim, que ela teve, ao mesmo tempo, 3 homens penetrando ela. Uma menina de 7 anos. Teria morrido. Aí tudo ela fala, garante, tá? Ela fala, mas quem tá, a juíza fala, mas meu amor, o seu laudo mostra que você é virgem. A menina era virgem. Ah, Beto, mas pode não ter penetrado. Concordo, pode não ter só esfregado e ser estúpido da mesma maneira. Mas a menina jurava a dor que ela sentia da penetração que eles faziam. E as coisas que os 3 faziam com ela ao mesmo tempo. Ela descreve. Então não tem como. Teria que ter tido penetração. Essa menina estaria morta também. Ela teria tido uma laceração absurda. Uma criança, gente. E aí, aí a menina confessa. Ela fala, não, é mentira. Que falaram para eu falar. Aí o que acontece? Todos são inocentados no final, tirando aqueles
a Madame Delay, o marido, e aqueles vizinhos que confirmaram que eles realmente fizeram. E o que acontece no final? Todos foram julgados inocentes. No final, os julgados inocentes, eles ganharam, até não falam os valores, mas eles ganharam, os 13 inocentes, eles ganharam até centenas de milhares de euros. Não se fala quanto cada um ganhou. Estou esperando isso aconteça no caso Evandro, no caso Emasculados e no Bruxo Silva. Eu acho que o Estado tem que pagar a sua inoperância e a sua incompetência. Tem que pagar. Erros se pagam. Você não devolve o tempo, mas você... Porque você gastando dinheiro, o Estado gastando dinheiro, ele vai ficar até mais responsável para não fazer esse tipo de coisa. E a França fez a minha culpa total. Isso aconteceu em 2005. Eles já ganharam. Em 2009, daí acontece, tem uma CPI lá com esse juiz Aparecido, e ele ganha, no final, ele ganha uma advertência. Tipo, você não foi bonito, hein? Traz a sua mãe assinado aqui amanhã, hein? Senão, vai ganhar ponto negativo. Esse cara tinha que ser exonerado, tinha que ter devolvido todo o salário que o Estado um dia pagou para ele. Que é isso? E ele tá bem na foto, porque ele ainda continua como... Ele hoje é promotor da vara de apelação. Então, continua sendo promotor. Tá lá. Espero que esse documentário da Netflix mostre para as pessoas o quanto que aquele cara é terrível, né? E que o trabalho dele seja olhado por lupa. Porque uma pessoa que faz uma coisa dessa não tem mais condições de fazer absolutamente nada. As crianças envolvidas, elas foram reconhecidas como vítimas e cada uma delas ganhou entre 10 e 30 mil euros cada. São vítimas, inclusive, de suas próprias mentiras criadas, lógico, pelos adultos, né? Essas crianças não saíram... Essas crianças têm falsas memórias hoje, são adultos com falsas memórias, que devem atormentar como as verdadeiras, porque a dor é real. E é difícil você tirar uma mentira assim, que imputada em você, criança. Quando a gente descobre que Papai Noel não existe, a gente chora. Imagina você chegar aos 30 anos sabendo que você foi responsável pela prisão de um monte de gente que você mentiu, sem saber que estava mentindo. Isso é terrível. Agora, dentro disso, me lembra bastante, de novo, Escola Base da Vida, isso aquilo. Gente, casos de pedofilia existem, mas não, vamos parar um pouco de tudo virar pedofilia, até porque a doutora Angela Monteiro já explicou muito bem várias vezes. Né? Pedofilia até em puber e depois importunação sexual. Até a palavra, porque tem a ação, inclusive. Então, assim, uma pessoa de 14 anos não é pedofilia. Não adianta você querer pôr, mas eu acho, mas não adianta você achar. É uma questão do que a psiquiatria diz e o que a lei confirma, entendeu? Então, não dá pra gente só achar, a gente tem que parar um pouquinho com isso. E, principalmente, permitir que a justiça faça justiça, e não a gente ser justiceiro. E não a gente já sair, meu cabelo também, suor, já levou tudo, né? Tá falando uma frase bonita, mas já o cabelo acabou, só acabou. Tem que passar um secador. Então, essa série reforça que esse problema que a gente viu em caso Evandro, em caso de Emasculados, em caso do Bruxo Silva, que envolve pedofilia, mentira, gente poderosa querendo aparecer em cima de um falso crime, gente vaidosa, gente narcisista, essas pessoas aparecem muito e elas apontam demais. Então, cabe principalmente ao quarto poder, que é a imprensa, de questionar. De novo, caso Evandro, só quem questionou foi a Folha de São Paulo e a Folha de Londrina. Mas nenhum outro veículo. Muitos veículos ganharam muito dinheiro com o Ibope. E venderam bastante revista e jornal. Era mais fácil você colocar, né? Seita satânica, macumbeiros do mal, todos comem criancinha, porque é uma coisa assim, comunistas, praticamente estão todos comendo. Assim, tem que tomar um cuidado, porque assim, é isso, a gente tem que questionar, a gente tem que perguntar, a gente tem que ver. Não dá para uma criança falar que ela foi violentada por gato, cachorro, cavalo, não tem como. É uma questão assim, não é uma questão que a criança não pode, mas não tem como, ela não estaria viva para contar. É uma questão humana, uma questão de corpo, alma e coração. Entendeu? Bom, essa é a série, que é Caso Outreau, um pesadelo francês, mas parabéns para a França que conseguiu encarar de frente, no espelho, todo esse pesadelo. Aí o pesadelo morre. Quando a gente olha para o monstro e a gente encara ele e fala, eu sou maior do que você, aí ele cai, para de te atormentar durante a noite.
A gente aqui no Brasil está correndo o tempo inteiro do monstro. Então ainda estamos correndo do caso Evandro. Do caso Emasculados parece que ninguém por morre. Não, gente, isso é muito complicado. Tem até... Ai, gente, tem Brasília envolvida, né? Porque muita gente virou deputado, governador, blá, blá. Ai, não mexe nisso. Ai, coitado, o médico está lá. Um monte já morreu, né? O outro lá, ninguém lembra quem é o nome. O outro médico está lá, já conseguiu transferência para o Espírito Santo, está perto da família. Ai, deixa isso, vai. Não é assim. As pessoas têm que ser inocentadas aos olhos da lei, aos olhos da sociedade. Os filhos dessas pessoas, dos emasculados, têm o direito de terem os pais inocentados. E isso é real. Isso pode acontecer com você, isso pode acontecer comigo. Então, que a gente tenha uma justiça que seja rápida em consertar a injustiça. E que seja rápida em fazer também, óbvio. E o caso da escola base, que se perdeu no tempo, e que é mais lembrado ainda, porque a escola base é maravilhosa, tinha tudo também, né? Tinha o cara da Kombi, ele tinha todos os elementos para aquelas duas mães que não tinham nada mais para fazer, além de ficar dando miojo para aquele menino que entupiu todo o intestino do garoto, o garoto não conseguia fazer cocô, e ela vem falar que o menino não sei lá. Olha, essa mãe, então é uma coisa para a senhora, se ela estiver assistindo, péssima mãe, péssima pessoa de sociedade, péssima. Espero que você tenha melhorado, porque, meu Deus do céu, você ainda convive com seres humanos. Não dá, são coisas muito pesadas e fortes. E essas pessoas mentirosas não são penalizadas. Na escola base, o delegado, desbobear, tá aposentado. E as duas mães, não quero falar disso. Não, elas tinham que ter sido presas. Essas sim cometeram crime. Porque os donos da escola base perderam tudo. Perderam absolutamente tudo e foram ter uma nova possibilidade de janela de limpeza de alma o ano passado num documentário que a Globoplay fez de lamber suas feridas, que também, parabéns, é importante, mas não teve a mesma tamanho impacto que teve lá em 1990 e não sei quanto, entendeu? Né? É isso, assista Caso Trot, um pesadelo francês, bem produzido, tem umas coisas ali que me lembrou um pouco o documentário da Isabella Nardoni. Como eu não acho o documentário da Isabella Nardoni bom, vocês sabem disso, já falei, não acho mesmo, não é bom, então essas coisas às vezes me dá uma... vem a maquete. Que eu acho, sinceramente, que não precisava. Eles tentam fazer umas cenas meio bucólicas, das pessoas olhando pela janela de um prédio maquete, porque o prédio, esqueci de falar, o prédio foi abaixo em 2023, eles demoliram o prédio, fizeram como fizeram com o prédio do Jeff Dahmer. Não vai mais existir o prédio para que aquilo lá também não se torne centro de visita, né? Visitação. O que vai acontecer com o prédio lá em Outreau? Não sabe. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não sabemos que se torne uma praça, né? Se torne uma coisa devida ao lugar que teve tanta morte. Porque se uma pessoa se matou, já teve a morte por conta disso. Perguntava que... que a polícia percebeu claramente, polícia não, né? Essa juíza percebeu claramente que os cuidadores que perguntavam é quem dirigiam as respostas. Os pais, as pessoas que cuidavam das crianças, é que falavam as respostas que as crianças tinham que dar. Pois é essa coisa. Pessoal, é isto. Espero que vocês tenham gostado. Olha, eles encontraram mais de 160 filmes pornôs lá na casa da Madame Delay, que em VHS, na época ainda. Hoje, né, com Play, com a internet, não tem nada. Hoje ele pode ter milhões de vídeos sem saber dos vídeos da... E cuidado aí você com que o cara tem falado uma coisa que é verdade, hein? Não se vicia em pornografia, não. Então é isso, espero que você tenha curtido, me dê outras dicas de série. Se você chegou até aqui, me conte o que você achou, me diga. Se você... Beto, gostei. Beto, não gostei. Aí você me conta, eu vou ler. Obrigado, um beijo e até daqui a pouco. Ai... E também não fica claro, gente, porque precisa ter tanto calor nessa vida. A gente já está no outono. Eu estou gravando isto daqui, final de março. Já é outono. Cadê a bodega do outono? Não chega esse frio. Bom, eu estou num calor. Espero que o suor... Vou ficar até assim, para ninguém ver o suor da camisa. Está muito suor. Gente, se é suor da camisa, não tem o que fazer. Estou tentando. Pus uma camisa larga para não... Mas tá difícil. A situação da pessoa tá difícil. Aqui tá suado, tá difícil. Ficar assim, ó, que daí ninguém fica assim, pronto, fica assim. Aí ninguém vê nada. Então eu vou ficar assim, vou parecer telejornal. Boa noite, aqui Berto Ribeiro, a gente fala diretamente dos estúdios aqui do nosso telejornal. E as notícias hoje são super gostosas. 2 aviões caíram, 7 pessoas foram mortas, 8 prédios explodiram e estamos agora com a bolsa caindo e o dólar explodindo. Boa noite e seu dia seja bom. É uma loucura. Bom, vamos seguir. O que eu faço, senhor? O que eu faço?
É muito quente, eu vou ter que pegar um negócio. Não vai dar, vai ficar assim. É calor que não passa. Ai, agora tá bom. Ninguém se mexe, hein? Ninguém se mexe. Fora que eu tenho que fechar todas as janelas da sala para não entrar barulho. O que eu não faço por vocês, hein? O que eu não faço por nós todos?